Olá! Estamos em agosto, mais precisamente a meio de agosto. E que tal se eu vos trouxesse as minhas leituras de abril? Pois é, vamos a um wrap-up. Olá a todos, eu sou a Sara, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal, ao Livros da Pipoca, ou ao meu canal se é a primeira vez que estão por aqui e me estão a ouvir. Pois é, eu estou super atrasada com os meus wrap-ups, com a apresentação das minhas leituras dos meses. E a última que eu fiz, já há milénios atrás, foi a apresentação das leituras de março. Portanto, eu resolvi trazer-vos agora a meio de agosto, perdão, que eu estou um bocado rouca por causa da minha garganta, isto é o que dá as águas frescas e ar-condicionados, ventoinhas, estas diferentes temperaturas que nós agora apanhamos com estes calores tremendos que têm vindo visitar-nos. Portanto, como eu ia dizendo, já me esqueci o que é que eu estava a dizer. Eu estava a dizer que estou super atrasada, acho que era isso que eu estava a dizer. E venho trazer-vos, porque já foi há muito tempo que trouxe o wrap-up de março, então venho trazer-vos o meu wrap-up de abril. Ou seja, o que é que eu andei a ler em abril? E eu estava aqui a ver, porque sinceramente já não lembrava, tenho que ver o que é que eu li. Eu ainda li, penso que 9 livros em abril, contando com contos, sim. E eu comecei precisamente com um conto que eu li em português do Brasil e eu já passo a explicar. Estes contos chamavam-se Penny Dreadfuls e eram muito famosos na época vitoriana, no século XIX. Havia tipo uma revista, um magazine, uma publicação onde saía sempre uma história assombrosa, mágica, de suspense, de terror, daí chamarem Penny Dreadful, Penny porque custava apenas um penny e Dreadful porque significa sinistro. Portanto, eram histórias sinistras de alguns autores famosos, nós já vamos ver aqui alguns que eu li pelo menos 4 contos, exatamente. Mas então são contos de 100 e poucas páginas, não, pelo menos é que eu estava aqui a ver. O primeiro que eu li tem 113 páginas, os outros os outros foram mais pequeninos, os outros já tinham 40, 50, por aí. E era assim, era muito famoso nessa época ler essas Penny Dreadful. E daí eu ia dizer que ia passar a explicar, porque eu li em português do Brasil, porque a editora Wish, que agora pertence à Dark Side Books, se ouvirem estes barulhos, não se admirem, é a janela da minha sala que está aberta, isto foi a minha vizinha a arrastar qualquer coisa, e pronto, está muito calor e sempre então um fresquinho, para não estar aqui completamente fechada na sala. Como eu ia dizendo, a editora Wish lançou 2 volumes da Sociedade das Relíquias Literárias, que é precisamente os Penny Dreadfuls, portanto, relíquias do século XIX, de histórias assombrosas, histórias sinistras, histórias estranhas. Infelizmente eu só consegui o primeiro volume, o segundo volume está esgotado. Eu não sei se será para continuar, eu acho que tinha pano para mangas porque são mesmo muitos os contos. Eu sei que através do Catarse consegue-se todos os meses, acho que é todos os meses um conto novo, só que pronto, tem que se fazer o cadastro, tem que se pagar para poder ter acesso a cada conto todos os meses. Eu por acaso não me cadastrei porque alguns deles estão no Kindle, na aplicação do Kindle, e como eu tenho a aplicação no meu telemóvel eu consigo ter acesso a alguns desses contos
por 1 euro, 2 euros, e estão lá muitos mesmo. E foi lá que eu li estes contos que eu vou começar a falar. Como eu ia dizendo, este é o primeiro volume de Sociedade das Relíquias Literárias. Eu não li este volume. Aliás, neste volume apenas está um dos contos que eu li, que eu já vou falar nele. Eu nem sei quantos contos é que este traz. Portanto, traz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Traz 11 contos, 11 Penny Dreadful, 11 relíquias literárias que vale a pena ler. Então, eu vou-vos começar a dizer qual foi o primeiro que eu li. Perdão, o primeiro que eu li foi este, O Conto Esqueleto, de Elizabeth Caroline Gray. Este foi o maior, tem 113 páginas, acho que foi isso que eu disse há pouco, sim, 113 páginas. E foi bastante polémico quando saiu este conto. Para já, porque temos aqui o Pacto Fáustico, onde o Conde Rodolfo faz um pacto com o diabo porque quer viver para sempre. Claro que tem que haver uma contrapartida, não é? Não se faz um pacto com o diabo sem haver uma contrapartida. E ele, como vai ficar a viver para sempre, então decide que quer uma companheira e resolve ele próprio ressuscitar uma dama. Só que as coisas não correm como se esperava. Aliás, as coisas não correram como se esperavam desde o início, desde o momento em que ele fez o pacto com o diabo. E depois, quando ele resolveu ressuscitar então uma dama para ele, as coisas também não correram lá muito bem. Eu gostei muito deste conto. Achei o conto muito giro, é um conto até grandito ainda, mas foi muito, muito giro. Eu gostei imenso, diverti-me imenso a lê-lo e pronto, recomendo, se vocês tiverem a oportunidade de ler, eu já disse, se tiverem a aplicação do Kindle, se não tiverem também é só instalarem a aplicação do Kindle no telemóvel e têm acesso a este e a outros contos. Depois eu li um que está aqui neste livro, é o único que está aqui, que é de Nathaniel Hawthorne, a filha de Rappaccini Daughter. E Nathaniel Hawthorne é nem mais nem menos o autor da Letra Escarlate. Portanto, como vocês veem, são autores renomados, autores que tiveram best-sellers. E escreveram então assim uns contos mais estranhos. A filha de Rappaccini, eu também gostei imenso, é um conto mais pequeno. Não vos vou contar sobre o que é, vocês terão que ler, procurá-lo e lê-lo. É bastante interessante. Tem a filha do Rappaccini é especial, tem um dom especial, tem um dom com plantas, especialmente com plantas venenosas, e há um rapaz que se apaixona por ela, o que é a desgraça dele. Pronto, então está aqui também o conto, a filha de Rappaccini's Daughter, como aparece nas Penny Dreadfuls. Depois, uma que me surpreendeu bastante foi A Confissão de Agatha, da Louisa May Alcott, a autora das Mulherzinhas. E fiquei muito surpresa ao ver um lado negro da autora. Sim, um lado negro, um lado obscuro, um lado sinistro, porque A Confissão de Agatha é assim uma história de amor e desamor, e de vingança. Uma história que lembro-me muito bem deste conto e impactou-me bastante. E pensei, que engraçado, a autora das Mulherzinhas escreveu assim um conto tão obscuro e com uma índole tão perversa. Leiam, se tiverem a oportunidade, leiam. É só o que eu vos digo. Depois li O Outro Lado, uma lenda bretã. Portanto, este foi do Count quê? Count Stenbock. Este conto, portanto, é precisamente uma lenda, é sobre um
um povo que vive num lado do rio e que teme o outro lado do rio, porque segundo eles habitam criaturas horrendas que raptam as crianças, raptam as pessoas e alimentam-se delas. E há um pequeno jovem, o jovem Gabriel, que estou a ver aqui na minha cábula, que acaba por ficar atraído pelo outro lado do rio e encontra uma bela mulher, uma mulher lindíssima, de olhos azuis, uma mulher misteriosa. E ele pensa, será que o outro lado é assim tão mau? Não vos posso dizer sobre o que é, não vos posso dizer que criaturas habitam do outro lado, porque senão seria um spoiler do conto, mas também é um conto bastante interessante e que eu acho que vocês também iriam apreciar. Depois, eu não gosto de dizer o pior livro. Não gosto de dizer o pior livro porque, como eu costumo dizer, há livros para todos, os livros são para todas as pessoas, há livros para todas as pessoas e há pessoas para todos os livros e cada pessoa tem o seu gosto pessoal. O que pode funcionar para mim, e de certeza que o que funciona para mim não funciona para muitos de vocês, especialmente o meu gosto pessoal é de nicho, vocês sabem perfeitamente que o meu gosto é um gosto peculiar. E não funcionará para muitos de vocês. Assim como aquilo que vocês gostam não funcionará para mim. Apesar de eu ser eclética e ler muitas outras coisas sem ser terror e true crime e coisas assim obscuras e estranhas, e eu ler outro tipo de livros, há livros que... É como eu digo, há livros para todos os gostos. Por isso eu não gosto de ser o pior livro para mim este ano. Mas foi um livro que eu não gostei. Eu ouvi audiobook no Kobo Plus, na assinatura do Kobo Plus, e eu estou a falar da Emily Henry, Romance de Verão. Lamento imenso, eu não gostei deste livro. Foi uma tortura ouvir este audiobook. Irritou-me tanto o agosto e janeiro. Isto é um trocadilho com o nome deles, porque ela é January e ele é Augustus. A sério, não gostei deles, não gostei da dinâmica de casal, não me convenceu aquela picardia entre eles, porque isto é um enemy to lovers, mas... E não venham dizer, isso és tu que não gostas de romance. Não é porque eu gosto de romance e gosto de um romance bem construído. Eu aqui não achei o romance bem construído, achei o romance forçado. Não funcionou para mim. Pronto, foi um livro, para mim é como se fosse o pior livro que eu li este ano. Não o pior, foi o que eu menos gostei. Pronto, foi o livro que eu menos gostei este ano, que não, ainda houve outro que eu gostei menos. Isso iremos lá mais à frente, quando eu falar nas leituras de junho ou julho, já não me lembro, mas sim, ainda houve um livro que eu gostei menos. Mas depois, spoiler alert, não vou dar spoiler nenhum, e depois vocês terão que esperar para ver. Sim, eu espero publicar os meus wrap-ups agora com alguma... rapidez, não demorar tanto tempo a fazer os wrap-ups, portanto, brevemente vocês irão saber qual é esse livro que eu estou a falar. Mas este não funcionou, pronto, não funcionou comigo, não foi... E ouvi o audiobook, até podia ser agradável, o audiobook em português, estava bem narrado, mas a história em si não me convenceu. Quero ler os outros livros da Emily Henry para ver se foi só este ou sou eu que não gosto do estilo de escrita da autora e não me convence. Pode acontecer, pode ser isso. Este romance de verão, pronto, não me convenceu e pronto, acontece. Às vezes os livros não são para nós. Alguns livros não são para nós e está tudo bem. Depois eu li um livro de uma autora portuguesa, eu vou deixar aqui nos cards, ou por aqui,
a minha opinião em vídeo, porque eu fiz a opinião em vídeo deste livro da Lénia Rufino, O Lugar das Árvores Tristes. E este livro marcou-me tanto, lembro-me tão bem dele. Um livro que a autora conseguiu criar aqui uma história e umas personagens tão fortes mesmo. Há aqui uma personagem que nos consegue irritar profundamente. Eu não vou alongar-me, uma vez que já tenho a review em vídeo, portanto não vou falar sobre o que é. Vou deixar aqui em cima, portanto, se tiverem curiosidade, vão ver qual é a minha opinião sobre O Lugar das Árvores Tristes. Mas foi um livro que eu gostei imenso, um dos favoritos do ano. 5 estrelas, adorei mesmo. Foi um dos melhores autores portugueses que eu acabei por ler. Li outros também já, de 5 estrelas, como vocês irão ver também mais para a frente. Mas este está entre os favoritos da Lénia Rufino, O Lugar das Árvores Tristes. Marcou-me mesmo. Está aqui. Depois, o que é que eu li depois? Li mais um livro, foi 5 estrelas, e este vocês já sabem que é o favorito do ano. Se vocês já viram a minha tag dos 50%, onde eu disse qual é o favorito do ano até agora, temos o mestre Stephen King com o seu Cemitério de Animais, e o que eu adorei este livro. Foi uma leitura conjunta com a Teresa, do Instagram Livros e Estantes. Obrigada, Teresa, por me acompanhares nesta aventura com o mestre. Foi um livro que eu adorei. É negro, dark, uma atmosfera pesada. Atenção, eu já vi que algumas pessoas têm receio de ler este livro porque têm medo de ter maus tratos aos animais. Eu também cheguei a pensar assim, que não tem maus tratos a animais. Isto é apenas um cemitério de animais de estimação, que crianças, que à medida que os seus animaizinhos vão morrendo de velhinhos, de doença, são enterrados lá. E, portanto, daí chama-se o cemitério, até é escrito cemitério, porque é escrito em linguagem de criança, foi escrito por uma criança, em vez de cemitério, escreveram cemitério de animais, porque é lá que ficam a repousar os seus petzinhos, os seus animaizinhos de estimação. Portanto, não tem aqui maus tratos nenhuns a animais. Olhem que eu sou muito crítica em relação a isso, e se houvesse eu avisava. Não há aqui nenhum maus tratos a animais. Além do cemitério de animais, um outro cemitério, um cemitério índio, que tem assim uns poderes. Possui uma aura própria e concede uns poderes especiais a quem lá vai. Pronto, já vos estou a entregar um pouco do livro. Isto só para dizer que não há qualquer violência física a animais neste livro. Portanto, podem estar descansados, porque eu também não leio livros assim. E se fosse, eu nem dava-lhe 5 estrelas. E este levou 5 estrelas, portanto, não há qualquer maus tratos. Animais podem ler à vontade. Quem tem medo disso pode ler à vontade. Mas é um livro negro. Muito, muito dark. Eu não posso falar muito. Porque qualquer coisa aqui é um spoiler. Gosto muito da construção da personagem principal e da sua desconstrução, porque há aqui acontecimentos que vão fazer com que ele se desconstrua, e esses acontecimentos são bastante fortes, são bastante macabros mesmo. É como vos digo, é um livro muito, muito dark. Se vocês não apreciam um livro... Ele próprio tem uma aura triste, porque ele fala sobre luto. Fala muito sobre luto. E não é só sobre o luto de animais de estimação. É outro tipo de luto. É o que eu digo, eu não vos posso dizer. Senão ia-vos dar um grande spoiler. Mas é um livro que tem mesmo essa aura negra, pesada,
mas é um livro excelente, 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 do princípio ao fim. Eu adorei, devorei este livro. E ele não é assim tão pequenino. Ele tem quantas páginas? Já agora, vamos ver quantas páginas ele tem. 463 páginas, portanto, é quase um calhamacinho. Tem quase 500. Eu só considero calhamaço a partir de 500. Portanto, ando lá perto. O livro favorito do ano até ao momento, sim, ainda não foi destornado por nenhum outro livro. Será, tenho quase a certeza que será. Mas, por enquanto, ainda continua a ser o favorito do ano e foi uma leitura que eu adorei. É o Mestre, é um dos melhores livros do Mestre. Para mim, está no topo dos livros do Mestre. Um dia tenho que fazer um vídeo sobre os livros do Stephen King que já li e ranqueá-los, pôr assim um ranking do meu favorito até ao meu menos favorito. Que eu não tenho assim, que eu me lembro assim, nenhum que eu não tenha gostado. Mas pronto, sempre há aqueles que são os preferidinhos, os queridinhos. Este é um dos queridinhos, o Cemitério de Animais. E aqui está. Depois, o que é que eu li depois? Eu li também, também ouvi em audiobook no Kobo Plus, A Morte de uma Livreira, de Alice Slater. Não é um livro mau, é um livro ok. Para mim foi um livro ok. Temos aqui uma livreira, Roach, acho que é esse o nome dela, sim, Roach, que é completamente obcecada por true crime, por podcasts de assassinatos. Ela gosta de ler sobre serial killers, psicopatas, tudo que seja true crime, ela de fora. E entretanto entra para a livraria onde ela trabalha uma outra rapariga, penso que é Laura, o nome dela, se não for, passa a ser, que apesar de ser toda unicórnios, cor-de-rosa, coisinhas fofinhas e lindas, ela tem um lado dark, um lado negro também, que a Roach descobre. E como descobre, começa a ficar obcecada com ela. E então começa a persegui-la por tudo o que é sítio. A Laura detesta, elas têm uma picardia enorme. O livro, não é que a história não esteja bem conseguida, que a história até está bem desenvolvida, o tema está bem desenvolvido, mas eu achei também um livro ok. Não foi nada de especial, não foi um livro que eu dissesse uou, é daqueles livros assim, tal como o Cemitério de Animais do Stephen King. É um livro, porque eu até pensei que fosse gostar mais, uma vez que aborda muito o tema de true crime. Eu gosto muito de ler sobre true crime também, fala também sobre psicopatas famosos. Eu achei que fosse gostar mais da história. Por isso é que, como vos digo, não desgostei, mas também não amei. É um livro ok. Considero que é uma história engraçada para se ler assim rapidamente, porque lê-se super rápido. Eu ouvi em audiobook, tal como já disse, mas lê-se super rápido e se quiserem dar uma oportunidade, eu não digo para vocês não darem. Para mim, não foi nenhum livro espetacular. Não. É um livro que se lê bem e acaba por divertir e entreter, mas não passou disso. Um livro ok. Finalmente, eu li um livro da Dark Side, de Jeremy Bates, A Floresta dos Suicidas. E este eu gostei. Muito. Nem tudo é lenda na floresta de Okigahara. E temos aqui o quê? Temos aqui um grupo de... Não são amigos, porque temos um casal que depois encontra mais um outro grupo de pessoas que vão escalar o Monte Fuji. O objetivo é escalarem mesmo o Monte Fuji, só que o tempo está péssimo. E como está péssimo, não dá para fazer
a escalada como eles estavam a querer fazer. E então, o que é que eles pensam? Que tal acamparmos em Aokigahara? Claro, não há sítio melhor para ir do que para Aokigahara para acampar. Pronto, e é o que eles resolvem fazer. E agora está muito barulho lá fora. Eu vou fechar a janela. Voltei. E agora está menos barulho, está mais calmo, mais tranquilo, está mais calor. Portanto, ainda bem que já estou a falar do último livro, que senão não me aguentava aqui. E então, como eu estava a dizer, eles resolvem ir acampar para uma floresta que é considerada a floresta dos suicidas. Uma floresta que é real, e é real também que se cometem suicídios, um número elevado de suicídios por ano na floresta. São retirados corpos desta floresta todos os anos. Portanto, é considerada a floresta dos suicidas, apesar de ser uma floresta que muitos turistas gostam de visitar, porque é muito silenciosa. Muitas pessoas vão para lá mesmo para morrer, outras para meditar, mas que acabam sempre por cometer suicídio. E tudo corre bem, até que, depois da primeira noite na floresta Aokigahara, um dos companheiros aparece enforcado. Pronto. Esta é a premissa do livro. Não vos vou contar mais. Apenas vos vou dizer, se vocês lerem este livro, não se apeguem a ninguém. Ok? Tipo Game of Thrones. Não se apeguem a ninguém. Aquele que vocês pensam que é a vossa personagem favorita, não se apeguem muito a ela. Ok? Porque há aqui uma série de acontecimentos que vão começando. Primeiro, tranquilos. Depois, em catadupa. Até um final... um final que me deixou sem palavras. Eu lembro-me muito bem do final. E reconheço que qualquer pessoa que passasse por aquilo que eles passaram, não é uma história real, atenção, é ficção, é passado num local real, onde realmente acontecem estes suicídios, mas a história em si é ficção. Mas pelo desenvolvimento da história, por aquilo que os sobreviventes passaram e aqueles que sobrevivem, é normal que fiquem com marcas, com sequelas, e mais não digo. Portanto, o fim é assim um fim que nos deixa a pensar. É um fim anticlimático, eu considero, é um fim anticlimático. Mas gostei muito. Não foi perfeito, houve aqui algumas falhas, não considerei um livro perfeito, mas gostei muito. É como vos digo, houve aqui personagens que eu gostei mesmo muito e pronto, e depois arrependi-me de serem as minhas personagens favoritas, porque pronto, mais não digo. E foi isto. Foram estas as minhas leituras do mês de Abril. Finalmente apresentei o meu wrap-up de Abril e partilhei convosco as minhas leituras. Portanto, digam-me nos comentários se já leram algum dos livros, se conhecem algum, se ficaram curiosos com os livros dos Penny Dreadful, da Sociedade das Relíquias Literárias, porque eu tenho muita curiosidade e quero ler mais. Tenho uns quantos, eu tenho pelo menos uns, além destes que estão aqui, que foi 11 que eu disse, se não me engano, não foi? Já li um, portanto são 10. Além destes eu tenho pelo menos mais uns 30 no meu Kindle. No meu Kindle, salvo seja, na aplicação Kindle, eu não tenho o Kindle, tenho o Kobo. E no Kobo não há. Mas no Kindle, como há muitos livros em português do Brasil, conseguem-se. É como vos digo, vocês conseguem os contos super baratinhos. Alguns nem chegam a €1. Eu sei que na altura havia alguns grátis, que eu acabei por fazer o download para ler, e outros a comprar mesmo. Mas é como vos digo, são assim um preço de €1, 80 cêntimos, €2, talvez aqueles maiores um pouco mais caros, mas tenho uns quantos para ler que quero ver se continuo
a ler e quero ler também este. Tenho muita pena de não ter o segundo, já disse. Gostava que a Wish lançasse o segundo novamente, fizesse novamente o lançamento e lançasse mais, para nos trazer mais Penny Dreadfuls, porque são muito divertidos de ler. Pronto, como já disse, deixem o vosso comentário, deixem o vosso gosto e se gostarem do meu conteúdo, subscrevam o meu canal. Então, um beijinho muito grande e até o meu próximo vídeo. Tchau!